Boa noite, bem-vindos aí. Hoje é um bate-papo bem informal para a gente falar sobre o curso Dirigindo Séries. É o que eu sempre, né, tenho defendido ultimamente, até porque eu trabalho com séries há muito tempo, mas é uma vertente que mais cresce, né? É aquilo que a gente mais assiste, é aquilo que é mais produzido. Hoje em dia, as pessoas têm relações com séries como em outras eras tiveram com filmes, né? Hoje a gente tem um costume de maratonar séries, e isso tudo tem muito a ver com as mudanças tecnológicas e com os acessos que o grande público hoje em dia tem aos meios das plataformas, mas isso não quer dizer que a gente já atingiu algum patamar. A gente ainda está em constante evolução. A maioria das plataformas no Brasil são relativamente novas aqui. A mais antiga é a Netflix, que também é a mais antiga do mundo. A gente dá uma boa pincelada na história da ascensão das plataformas, né, e como a Netflix, na verdade, que aqui no Brasil chega pouco menos de 10 anos atrás, ela começa há mais de 20 nos Estados Unidos, e ela remoldou a forma de consumo, primeiro do aluguel de vídeos e depois do consumo direto de conteúdo, criando esse formato que hoje em dia ficou tão popular e que acabou desbancando todos os outros meios tradicionais de comunicação, que era a TV a cabo, e barateando muito, embora hoje em dia seja a plataforma mais cara. Então, a gente dá uma olhada nisso, porque é muito importante para um diretor, para se posicionar no mercado, para estar ativo no mercado, tem que entender o mercado, tem que entender quais são as exigências, quem são os financiadores, o que é esperado da gente, o que é esperado do processo. Então, é muito importante hoje em dia para um diretor, principalmente do mercado de séries, entender o seu espaço nessa equação. Porque, pense bem, muitas vezes você tem a sorte de estar no processo de uma série desde o começo. Você participou, talvez, da elaboração, do processo criativo, da construção da identidade da série e tal. Mas muitas vezes você vai ser contratado para dirigir um episódio de uma série que já está na terceira temporada. Então você tem que conseguir entender como é que você vai preservar a identidade daquela série e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de fazer a sua criação, materializar a sua visão ali. Obviamente, essas liberdades artísticas são dadas caso a caso, tá? Tem muitos processos onde você vai ter que já atender uma série de storyboards, outros você vai criar os seus próprios storyboards. Então, isso é uma coisa que muda muito de um projeto para projeto, também da sua relação com aquela produtora, ou produtor, ou showrunner, ou o diretor-geral, ou seja qual for a nomenclatura da pessoa a qual você vai se reportar como um criador, né? Mas sempre entendendo o modelo de negócio que você está. Tá? E isso é um primeiro estágio, a gente aborda muito isso, e também depois a gente vai falar sobre fazer as suas séries, né? Como é que você constrói a sua série, como é que você pega uma boa ideia, junta pessoas em torno disso, leva isso para as rodadas de negócio, faz os seus pitches, cria relacionamentos, cria seus links com o mercado, vai se posicionando no mercado como um criador. Hoje em dia a gente vive uma realidade que mudou muito. 10 anos atrás, eu comecei a tentar produzir independentemente em 2009, então já está fazendo quase 14 anos. Mas uns 10 anos atrás, assim, era de praxe, menos até 5 anos atrás, você não conseguia mover um projeto para frente se você não tivesse anexado a ele uma grande produtora.
Então, a primeira coisa que você precisava fazer como um criador de um projeto, achar uma produtora que fosse abraçar o seu projeto. Hoje, essa relação mudou muito. Hoje, o criador de um projeto, ele vai direto ao canal, ele vai direto à plataforma, ele vai direto ao distribuidor e negocia a construção daquele universo junto com o vendedor final, que tem a clientela, né, que são as plataformas ou os canais de televisão, e também que são os que têm os recursos para financiar os projetos. Então, para você, esse outro cenário é incrível para a gente, como criadores, como pessoas que conseguem criar propostas, fazer propostas que sejam, né, realizáveis, contundentes, tem um público, então a gente precisa, como diretores hoje em dia, ter uma visão muito ampla e muito macroeconômica do nosso mercado, que é um mercado que está se moldando e mudando muito rápido, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, na Europa também, mas principalmente no Brasil, porque o Brasil ficou muito tempo preso às redes de televisão, ficou muito tempo preso às emissoras, consumindo novelas, que são de altíssimo padrão, são vendidas para o mundo inteiro, são ótimos exemplos de produção em cadeia de séries, mas a gente perdeu vários estágios que outros mercados tiveram. Por exemplo, a TV a cabo começa nos Estados Unidos na década de 60, 70. Aqui no Brasil ela surge na década de 90, só 10 anos depois ela começa a se popularizar um pouco mais, mas é realmente quando vem a Netflix que a gente faz um salto de acessibilidade também, de serviço, por conta de valores. Na época, eu acho que qualquer plano de TV a cabo custava, por mais simples que fosse, era R$200. A Netflix entrou no mercado cobrando R$17,90. Então, era uma revolução. Então, se a gente pensa desse ponto de vista, são quase meio século de déficit de uma transição da TV aberta para a TV fechada. Embora que você possa dizer, não, a partir dos anos 90 começou a acontecer, mas ainda era muito elitizado, ainda era muito caro, muito pouco acessível, e ainda tinha essa questão que certas partes do Brasil não tinham. E hoje em dia, com a internet, com 4G ou 5G, até com o 3G, você consegue ter Netflix em qualquer lugar. Você consegue ter Netflix na Amazônia. Então, a gente vive uma realidade expansiva hoje, o mercado que está mudando muito rápido, principalmente no Brasil, você está quebrando muitos paradigmas, mas, ao mesmo tempo, isso é muito promissor, isso abre muito espaço para a gente. O Brasil tem muito a oferecer. A ciência da novela, que foi desenvolvido nas linhas de produção de novelas, são um aprendizado maravilhoso que a gente tem e que a gente consegue transformar o Brasil, além da questão de um dólar, né, supervalorizado, aqui você viabiliza isso. O Brasil tem um histórico, um legado na construção e venda internacional de séries. Se você pensar que as novelas são consideradas séries, tá? Elas são, e você ainda tem minisséries, você tem seriados, e esses seriados brasileiros rodam o mundo, são famosos no mundo inteiro. Então, o Brasil ele tem um potencial muito grande, além de toda uma cultura riquíssima. Você vê a emergência agora de várias produtoras e produções acontecendo descentralizadas, saindo desse núcleo, nesse polo Rio-São Paulo, expandindo para outras áreas. Acho que isso vai rolar muito ainda para explorar outros cenários, explorar outros mercados. Então, a gente vive um momento de muita oportunidade, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente entender esse mercado, entender onde estão as possibilidades, onde estão os problemas, onde estão os entraves jurídicos, onde a gente falta representatividade legal, onde os nossos direitos não são respeitados, mas mesmo assim a gente tem que lidar com isso de uma forma diplomática para não criar um mal-estar e saber se organizar como uma classe. Tá? Esses processos nos mercados que você tem mais defesa é como qualquer outra coisa. Não precisa fazer sindicato, porque sindicato é um modelo de negócio que
não funciona tão bem para esse tipo de causa que eu estou falando. Funciona melhor as associações, quando você tem as associações, pessoas que estão no mercado, porque o sindicato ainda tem uma questão estrutural, que ele tira a pessoa do mercado, né? Ela leva para o sindicato, e acaba que o sindicato se torna uma coisa muito mais burocrata, enquanto a associação, quando ela é composta por pessoas que estão no dia a dia, no set, no dia a dia filmando, ela tem uma tendência a ser muito mais ágil e mais realista e menos burocrata. Então, a gente precisa ter essa mentalidade como diretores, como criadores, a gente precisa se valorizar, a gente precisa se organizar e a gente precisa entender como que o mercado está indo, para onde está o mercado, e entender que assim, a criação, o coeficiente criativo, né, que vem justamente do roteiro, da visão do diretor, das sacadas do editor, a trilha sonora, toda essa parte que traz emoção, que é o produto. Né? Isso não estou desmerecendo a parte técnica, obviamente, todo o aparato técnico é o que dá suporte para essa criação, mas o que tem valor de mercado é criação. Né? Basta você olhar na Bolsa de Valores. Quais são as empresas mais valorizadas? Não são as empresas que extraem petróleo, não são as empresas que extraem ouro, não são as empresas que extraem minerais, são as empresas que criam conteúdos ou ferramentas de utilidade ou coisas que impactam a vida das outras pessoas. Se você pegar os produtos da Apple, metade é extremamente acima de um preço que é injustificável. Alguma parte de produtos deles realmente é muito bem feita, muito boa, mas normalmente o preço é um pouco exuberante. Mas por quê? Exorbitante. Por quê? Porque tem uma maçã, porque tem aquela simbologia que é uma questão de afeto, né? Porque é um valor totalmente sentimental que as pessoas têm para um objeto da Apple. Então, isso faz com que o preço, muitas vezes, quase dobre do valor que deveria ter no mercado um produto. É a mesma coisa que é um conteúdo de criação de audiovisual. Quando você tem um conteúdo que é campeão, você vira um canal campeão, sabe? Você só vai ser um canal reconhecido, uma plataforma reconhecida, se você tiver bom conteúdo. E quem vai te trazer bom conteúdo vão ser bons roteiristas, bons diretores, bons atores, bons profissionais. Então, a gente precisa se posicionar dentro do mercado de uma forma que até então é um tanto nova, principalmente para nós criadores. Tá? A gente não precisa fazer parte de uma produtora, a gente não precisa fazer parte de uma emissora, a gente precisa fazer boas criações, mas conseguir dialogar ao mesmo tempo com todos os produtores e todos os canais para criar justamente o nosso network. Então a gente foca bastante nisso, a gente foca bastante também, obviamente, na matemática da série, de como que implica. Eu também dou um curso sobre produzir séries, porque a gente vive uma realidade no Brasil que é um tanto quanto diferente da realidade dos Estados Unidos, da Europa, em vários sentidos. Tá? Então, como é que a gente adapta tudo isso para conseguir, né, adaptar os parâmetros que muitas vezes Netflix, HBO e tal vão trazer parâmetros, moldes de trabalhos e visões de gestão que a gente tem que estar preparado também a saber lidar e a saber fazer uma administração, uma gestão que será muito feita junto com a produção. Então, é muito importante que os diretores tenham uma visão de produção e da produção ter uma visão artística também, para a gente sempre estar falando as mesmas coisas e lembrando que o que vai garantir o sucesso de todo mundo é uma boa qualidade do produto. É o que vai garantir o sucesso do roteirista, do diretor, do canal, dos atores. Então, todo mundo busca uma grande qualidade. Então, é isso que a gente tem que fazer, focar na grande qualidade, focar na entrega de um bom produto. Mas, para fazer isso, a gente precisa saber a fundo todas as nossas limitações.
onde a gente pode gastar dinheiro, onde a gente não pode gastar dinheiro, e como é que a gente dribla os grandes custos, como é que a gente viabiliza aquilo que nós, como diretores, vemos como sendo as coisas mais importantes. Então, existem também vários modelos de gestão e de colaboração entre diretores e compartilhamento de trabalhos que a gente também vai abordar. Então, na verdade, o que a gente tenta fazer aqui é traçar uma imagem, né, um retrato desse novo mercado, tá? O mais up-to-date, o mais atualizado possível. Tá? Eu sou um cara do mercado, eu estou constantemente vendendo meus projetos, fazendo pitching, tenho aprendido muito, tenho estudado muito, porque isso é uma ciência que você não basta você estudar só o seu ponto de vista, você tem que estudar o ponto de vista dos seus consumidores, no caso, né? O seu primeiro público são os gestores, as pessoas que fazem as decisões dos canais. Para essas pessoas, são as primeiras pessoas que você tem que vender o seu projeto. Depois você vai passar por uma série de vendas. Então, assim, ser um diretor também tem que ser um grande comunicador, né? Você tem que saber se comunicar, você tem que saber dizer o que você acha importante, saber deixar aquilo claro, ter argumentos que sejam coerentes e que deixem claro que aquilo que você aponta como caminho é um bom caminho e atende a todos os quesitos. Mas, assim, para você saber quais quesitos você tem que atender, você também tem que ter um bom diálogo com o outro lado, para entender o que o outro lado quer. Então, isso é um processo que e é louco, cara, é louco, porque às vezes você faz uma reunião e as pessoas te falam, olha, agora a gente está querendo desenvolver projetos nesta linha. Menos de 6 meses depois, você vai para outra reunião que as pessoas vão falar, não, agora a gente não quer mais aquilo, então tudo que você passou 3 meses trabalhando, você esquece. Então a gente não pode também ser só guiado por essas volatilidades que muitas vezes são impostas até por uma flutuação de assinaturas ou uma leitura XYZ do algoritmo. E a gente tem que sempre acreditar um bocado nos nossos projetos e saber como que bons projetos demoram tempo. E a gente não pode, se a gente vai constantemente trabalhando em bons projetos, montando bons projetos e se anexando a bons roteiristas, a bons produtores, isso tudo cria um ciclo virtuoso no qual você vai estar sempre tendo um novo projeto a fazer. Tá? Mas para isso você precisa estar sempre investindo no seu network em vários projetos, tá? Se debruçando. Quanto mais você se debruçar, quanto mais você se envolver, mais você vai trabalhar. Tá? É muito, muito difícil você construir uma carreira só esperando o telefone tocar. Eu conheço muita gente que conseguiu fazer isso durante muito tempo, mas quando entra no hiato, e aí as pessoas esquecem de você, você não é mais tão lembrado assim naquele momento. Daí, se você não tomar o passo à frente, se você também não se envolver com outras coisas, você pode ficar para trás. Então, assim, um diretor de série ou um diretor de audiovisual, ele precisa muito de network e ele precisa muito entender como que funciona o mercado, porque daí ele vai estar sempre dialogando com as pessoas certas, se associando às pessoas certas e buscando os processos de produção corretos que vão entregar o melhor produto e vão entregar a melhor satisfação, tanto para quem faz, tanto para quem paga e distribui, que daí seria o canal ou a plataforma, e, finalmente, para quem assiste, que é o objetivo final, né? Então, não tem nada melhor do que você abrir um jornal e ver uma boa crítica da sua série. Bem, isso é uma pincelada que a gente vai fazer, a gente vai falar bastante sobre as questões técnicas também. Eu trabalho com muito material visual, eu passo todos esses materiais para vocês terem depois, porque muitas vezes a gente vai abordar lentes, a gente vai falar da diferença de todas as lentes, mas a gente vai falar por um período muito curto. Então, para você poder ter isso como referência, cada um
tem a sua construção de carreira, muitos de vocês podem já ter anos de experiência de set, só querem aprimorar na questão de dirigir séries, ou muitos de vocês podem estar começando, podem ainda estar na faculdade, ou já terminaram a faculdade, ou se formaram até em outra coisa, estão buscando uma mudança de carreira, então preciso dar informação que alimente a todas as necessidades. Mas essas informações eu dou de uma forma sempre com material de referência, então você vai entender, vai ser rápido, e sempre que você precisar tomar uma decisão de carreira lá na frente, ou entender alguma coisa, caso não seja uma coisa que você domine muito bem, você sempre vai poder voltar a esse material de referência e ter certeza que você está tomando as decisões certas, tá bom? Bem, é basicamente isso é um bom resumo que eu posso dar. Obviamente, tem muita coisa para falar, por isso que a gente tem tantos dias de aula, e no final a gente vai trabalhar junto com um grupo de roteiristas que estão fazendo os roteiros para a série, e a gente vai, de fato, filmar um piloto, né, em locação, com atores de mercado, de uma série. E se a gente conseguir vender essa série, é ótimo, vocês todos vão ter participações nela. Então, essa é a proposta do curso. O Daniel acabou de entrar, falei bastante, Daniel, estou até com sede, mas vou abrir aqui um espaço para perguntas. Eu estava falando antes, basicamente, de tudo que a gente cobre aqui, tanto da questão mercadológica, quanto a questão técnica, parte de produção e equipamentos também, mas eu foco muito na questão mercadológica, que eu acho que é o que mais pega para vocês. Então, mercadológica, quando eu falo mercadológica, não é só visão de mercado e produção, é como usar a arte dentro desse mercado, como entender quais são as suas limitações e até onde você pode criar. E é um universo maravilhoso, que dá para criar bastante, mas existem preceitos, porque você não pode entrar numa série que já existe há um certo tempo e mudar toda a estética dela, o tom do personagem, isso você não pode fazer, que senão, a não ser que seja uma série antológica, como Black Mirror, né, que é uma série que cada episódio é totalmente diferente do outro. Daí isso permite ao diretor ser totalmente criativo. Mas, enfim, perguntas, Sidney, Léo, Daniel. Daniel acabou de entrar, né? Então... Tudo bom, professor? Tudo Vamos bem? lá, beleza. A minha dúvida em relação ao curso, basicamente, é na questão prática, né? Eu sou de São Paulo, então, assim, pelo que eu vi no descritivo, a parte prática vai acontecer no Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Eu não sei se isso já está programado, por exemplo, se essa parte prática ela ocorre nos finais de semana, seriam quantos finais de semana, até para ver se eu consigo encaixar isso dentro da São sempre agenda. finais de semana. A sua participação no modelo prático pode ser o que a gente encoraja muitas vezes, assim, se você vai dirigir uma parte do piloto, você vai ter aquela parte para dirigir. Daí, se você não vai dirigir, né, tem outras partes que vão ser dirigidas por outras pessoas, porque assim é uma série, né, uma obra colaborativa. Sim. Então, aí o que a gente sempre encoraja é que a pessoa que não esteja dirigindo participe da filmagem, da produção de alguma forma, mas não é obrigatório. Então, assim, no seu caso, o que precisaria ser feito é você vir e fazer basicamente a produção. A gente pode pensar até em fazer para você não precisar, porque, assim, no nosso cronograma a gente tem uma visita nessa locação, onde a gente mostra a locação para vocês pensarem em como vai ser no dia de vocês dirigirem. Se você conseguir vir, é ótimo. Também não conseguir, eu consigo filmar e mandar para você. Também não é uma coisa muito que impacta muito. O que seria melhor se você conseguisse estar aqui a maior parte do tempo era só realmente participar em vários dias, né, fazendo o processo todo e trabalhando nessa série e tal. Mas a parte teórica é toda online, então isso é bem tranquilo.
E se você conseguir vir pelo menos um final de semana, acho que dá para você fazer a tua parte, pelo menos a parte que você dirige, né? E muitos finais de semana a gente faz sábado e domingo. Então, você consegue participar de 2 dias até, entendeu? Seriam mais ou menos quantos finais de semana a parte? Olha, Uma média. eu não sei ao certo. Olha, eu vou me basear num outro curso que eu estou fazendo que não é de série, tá? A gente está fazendo em 3 finais de semana, tá? Tirando a visita de locação, tá? De filmagem mesmo, são 3 finais de semana. Perfeito. Não, tá ótimo. A minha dúvida é mais em relação a isso, para eu poder imaginar aqui e pensar como que faria essa logística. Você já é do mercado? Você já tem alguma vivência nisso? Eu tenho uma vivência na produção audiovisual, mas mais para o mercado corporativo, né? Então, assim, eu tenho uma produtora que a gente faz filmes para, seja publicitário, institucional, uma coisa menor, né? Eu tenho experiência de ter feito 2 cursos em que eu tive essa vivência de rodar 2 curtas-metragens, né? Então, assim, só que é muito, muito superficial ainda, e o meu interesse realmente é me aprofundar, porque dentro do audiovisual, esse é o caminho que eu quero estar mais tecnicamente preparado, né? A direção, seja de séries, documentários, que é uma coisa que me interessa bastante. Quando a gente fala de séries, é muito importante você lembrar que, por exemplo, atualmente a Discovery comprou a Warner e a HBO, né? Então, na verdade, a HBO Max supostamente vai migrar para uma nova plataforma da Discovery em algum momento nesse ano. E a Discovery está apostando muito em cima de série documental. E daí você tem true crime, daí você tem natureza, você tem aqueles sobrevivência, né? Você já tem aquelas franquias Largados e Pelados feitos no Brasil, você já tem vários, e eles querem entrar pesado nisso, porque é muito filão da Discovery, né? Então, e é importante a gente lembrar, assim, eu foco bastante na construção de séries de ficção. Por quê? Porque elas são as mais complexas, elas que têm o maior grau de demanda, né? Porque a gente vai abordar estruturas de todas elas, a gente fala desde de série de culinária, né, onde você tem um cenário só, uma pessoa só, né, um balcão, e daí você resolve tudo ali. Então, e você consegue fazer, muitas vezes, 2, 3, 4 episódios por dia. Então, é um programa que tem uma métrica totalmente diferente de uma série de Largados e Pelados. Para você fazer um programa, você tem que passar 2 semanas acompanhando uma galera ali, né, com um risco absurdo, porque essas pessoas estão ali sob a sua tutela, né, sob a sua responsabilidade, elas estão definhando, elas estão totalmente vulneráveis, e como é um cenário totalmente diferente de, por exemplo, uma série de ficção que você tem você não tem nada, nenhuma vulnerabilidade, é totalmente controlado, as locações são fechadas, tal, não é tão simples quanto o de culinária, mas você tem, sei lá, uma semana para fazer um episódio, entendeu? Então são vários cenários que mudam muito. Imagina aqueles um exemplo que eu adoro também é tipo aquelas séries tipo Irmãos à Obra. Tá? Tem vários dessas, né? E, cara, os caras fazem uma casa, irmão. Tá ligado? A responsabilidade que os caras pegam o dinheiro de outra pessoa para fazer a casa. E passam o quê? 2 meses fazendo aquela casa, né? E daí, depois de 2 meses, eles apresentam para fazer meia hora, demora 2 meses. Então, olha e pensa no cronograma semanal que deve ser, entendeu? Você deve ter uma obra por semana, você tem que estar, assim, várias obras, uma colada na outra, para você nunca, para você ter, porque você não pode ficar 2 meses só com uma obra, depois para o próximo, aí você vai fazer o quê? 6 episódios por ano, né? O produto vai ser um desastre de audiência e de retorno financeiro. Então, assim, obviamente, tem
são métricas amplamente diferentes. Mas todas elas caem dentro de alguns preceitos básicos, entendeu? Então a gente bate muito nisso, vai ser sempre modular, e quanto mais modular e quanto mais a gente pensar nessa modularidade da produção, mais a gente vai conseguir entregar melhores resultados. Eu curto muito, eu dou uma aula, eu não falo tanto de produção na aula de direção, mas eu dou uma aula de produção também, e eu trago muito a questão de metodologias ágeis, de abordar toda a filmagem de uma série como realmente fosse um projeto de grande escala, de larga escala, e implementar Scrum, implementar Kanban, tratar desde a pré-produção, você tratar cada semana como se fosse um sprint, você ter todas as reuniões diárias, ter toda a questão da comunicação ampla, porque isso vai te fortalecer. Se você pega uma série, cara, uma série muito complicada, sabe? Muito complicada. Eu já vi situações onde produtoras conseguiram assim, gastar o dinheiro de 15 para fazer 5 episódios. Cara, como é que você chegou no terceiro e você não falou que tem alguma coisa errada? Acabou, essa produtora tem que fechar, ninguém nunca mais, você vira uma piada no mercado, né? Você vira uma referência, tipo, né? Quem são eles? Aqueles que fizeram, né, 5 pelo preço de 15. Então são essas coisas que você também como diretor, um diretor de série, cara, você acaba sendo um produtor, porque se você não for um produtor, a produção vai te atropelar, porque quando você está na série, você tem uma demanda de entrega muito maior, sabe? Você não tem um cronograma mais folgado, um longa. Outro motivo pelo qual as séries estão muito mais interessantes hoje em dia é porque você tem um coeficiente de investimento por minuto muito mais interessante, porque você reaproveita os cenários, você reaproveita o figurino, você faz um pacotão com o elenco, você cria mais dinâmica, né? Então, se você pensa assim, se um filme normalmente tem 90 minutos e você está fazendo uma série com que cada episódio tenha 40 e poucos minutos e você está fazendo 10 episódios, você está fazendo 5 longas. E muitas vezes você vai ter o dinheiro de 2 longas, tá? Para fazer 5. Mas funciona, funciona, dá super bem. O grau de exigência também é diferente, né? Porque o investimento também Então é muito importante definir escopo, muito importante você ter uma comunicação visual com o seu cliente, com o seu canal, você está sempre falando, sempre mostrando o que você está fazendo, mas não mostra cru. Dá uma polida, sonoriza, trata a imagem, porque você não pode esperar que seu cliente, né, pessoa da outra ponta, ela tenha uma total compreensão do processo tecnológico, né? Quando você filma, e se você filma em RAW, cara, a imagem ela fica feia, ela não fica bonita, ela fica meio leitosa, ela é meio opaca, assim, só que ela é muito rica em informação. Aí quando você bota aquilo na ilha de finalização, bota no DaVinci, o negócio é uou! Só que você tem que fazer isso, porque senão se você mostra ela RAW para o seu cliente, o cliente vai falar que tá horrível, que tá horrível. Seja que trabalha com corporativo, sabe. Cara, eu já apresentei projetos em publicidade, eu mostrei para o cara da agência de publicidade, o sócio dele já tinha aprovado, levei lá o bambambam da agência de publicidade. Aí o cara falou, não, fala porcaria, falta energia, mas o que você não... não sei lá, falta alguma coisa, refaz. E saiu, foi embora. Aí eu olhei para o sócio dele e falei, ué... Ele falou, esse velho tá louco, vamos dar 2 dias, a gente apresenta o mesmo para ele. Aí ele falou, ele tá surdo. Hoje 2 dias depois, ele aumenta todo o volume. A gente aumentou todo o volume lá da ilha, botou pro velho assistir, o cara falou, agora sim! Porra! Agora, meu irmão, a gente não mudou um frame, cara. A gente não mudou nada. Apresentou o mesmo projeto. Mas é isso. Às vezes você esbarra nessas loucuras, tal. Assim, estou deixando claro que eu só fiz o que o sócio dele me instruiu a fazer, tá? Eu não faria isso. Se eu tivesse só ouvido isso, eu ia realmente mexer em alguma coisa. Mas o cara fala, não, esse cara...
Mas é isso, você tem que driblar todas essas partes, tal. Então, assim, é muito importante construir documentação visual para que você nunca chegue lá na ponta e o cara fala, ah, não, tá tudo errado, não era nada disso. Entendeu? Então, como é que você faz isso? Storyboard, não tem verbo de storyboard. Cara, um bom diretor vai entrar no Google, vai achar um frame de um monte de filme que ele gosta e vai fazer o storyboard dele com as devidas, sabe, ou pelo menos um indício do que ele quer fazer, que é o que a gente chama de monstro, ou que você pode fazer um mood board, tem vários nomes aí que você pode dar para essas criações. Então, é muito importante a gente estar o tempo todo se comunicando e vendendo a nossa ideia de ponta a ponta. Perfeito, obrigado. Nada. Fala, Léo. Boa noite, professor. Então, eu tenho algumas dúvidas sobre o curso. Você já começou falando sobre a parte documental, né, que tem pouco destaque. Acaba que é o que eu costumo mais fazer hoje, é uma parte mais documental. Aí eu queria saber se dentro do planejamento de gravação há algum dos projetos documental ou não. Quando você fala documental, é documentário. Você está falando Isso, nessa área? Sim. Cara, eu tô com 2 projetos que eu espero rodar no segundo semestre desse ano, que são totalmente sobre documental. Um sobre estilo passado, de décadas atrás, sobre a influência da música brasileira, do surf brasileiro na moda e nos costumes, e um outro sobre ditadura militar. Uhum. E eu tive muita facilidade de achar, obviamente, se você vai para o cliente certo, né, que você já tem um diálogo, que você já entende o que as pessoas procuram, monta um projeto no tamanho que cabe no bolso dele, na ambição dele e tal. Cara, daí você começa a criar e virar um fornecedorzinho dessa galera. Então, documental, cara, tem muito, acho que é um dos, provavelmente, não sei se nesse ano já, mas em breve vai ser uma das vertentes que vai mais crescer de série aqui, eu acho. É isso, mas eu fiz uma pergunta direcionada mais também ao curso. Se dentro dos projetos finais, eu não sei se são vários projetos no final para a gente gravar e a gente fica em algum deles, ou só é um único projeto no final para a gente fazer a parte de filmagem? Olha, no final a gente foca mais na questão de série ficcional, tá? Tá. Com cenário, com atores, a gente foca mais nisso. Porque é muito difícil a gente fazer, por exemplo, daí precisava ser... A gente tem até um curso que é filmando documentários, que é bem interessante. Porque daí você entra uma série de questões... Quando você fala de documentário, você entra em antropologia, sociologia, história, etnografia... eu curto pra caramba isso. Eu dou aula até, inclusive, de filme etnográfico. Mas que na verdade é quase uma coisa que não existe, né? O filme etnográfico ele é um termo para justamente você criar uma divisão histórica muito necessária, mas que na verdade o preceito da etnografia é uma observação totalmente sem nenhuma intromissão, o que é quase impossível fazer, entendeu? Porque a partir do momento que você está ali, está filmando, a pessoa se sente filmada, ela já age diferente. Por mais que você fique ali um tempo, ela se acostuma, ela vai se soltando, tal, não sei, mas você está lá, não é a mesma coisa se você não estivesse lá, né? Isso. Então, mas aí é uma questão de um olhar profundo para esse nicho, e olha que eu acho que é um nicho fantástico. Mas aí se você procura justamente, não sei se você quer entender da forma da nossa de fazer séries, que daí nessa parte teórica eu abordo documentários, eu abordo reality de uma forma também geral, entendeu? Existe uma grande diferença, mas existe várias similaridades do processo também. E do nicho de mercado. Provavelmente você vende muito... obviamente que tem certos realities que é para a MTV,
Tem certos realities que são para Discovery, tem certos realities que são para GNT ou para Home and Health. Então, tem vários estilos, né? Mas os preceitos são basicamente, e a gente fala bastante disso, até de formatos mais documentais, onde você não tem nem equipe, onde é o próprio pesquisador, ou o próprio viajante, ou a pessoa que se autofilma, ou se filma também com drone. Existem alguns exemplos assim. Então, a gente aborda tudo isso da parte... Agora, quando a gente for executar, realmente vai ser uma execução mais em ficção. Entendi sim. Eu fiz o curso de documentário da IC, lá em São Paulo, e assim, foi bem legal. E eu queria mesmo entender a parte de série e da parte técnica de direção, né? Mais tecnicidade mesmo, assim. Eu sinto que eu já produzo e já faço documentários e algumas séries de webséries mesmo, para alguns projetos culturais, só que eu sinto uma necessidade de aprofundamento mesmo de direção. Desculpa. Aí vem a dúvida em relação de qual dos cursos oferecidos por vocês. Porque eu vi que você também está em um outro curso, que é o Dirigindo Cinema e TV, que eu não sei como é que... qual é a diferença desses dois cursos em relação à parte técnica de direção, né? Da gente aprofundar essa parte de direção mesmo, né? A parte técnica é basicamente a mesma. Tá? A parte estrutural é que muda. Então, a parte de regência técnica, exclusivamente técnica, da elaboração, da captação da imagem, da fotografia, da iluminação, do áudio, de cenografia e tal, tudo isso é muito parecido, são os mesmos recursos, é o mesmo local, é a mesma escola, é o mesmo equipamento, são as mesmas lentes. Mas o que eu acho que, assim, mesmo que você não... Professor, não em relação aos equipamentos, eu falo do fazer de direção, do diretor. De como você, enquanto diretor, atua nos seus projetos e vai trazer essa experiência para a gente. Entende? Sim. Não, isso com certeza eu vou cobrir, mas, assim, inevitavelmente, as ferramentas de trabalho que a gente tem são as lentes, a fotografia, o áudio, Então, assim, boa parte das minhas decisões artísticas são totalmente alicerciadas no meu conhecimento técnico. Então, o que eu sei... Então, quando eu faço minhas reuniões, assim, eu sou um cara que tem muito histórico em dirigir grandes eventos. Tudo aquilo que todo mundo fala, é impossível fazer, sempre foi a minha especialidade. Eu adoro isso porque é fantástico, porque você pega aquela coisa assim, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai quebrar isso. Mas por quê? Porque eu adoro a parte técnica, né? Eu adoro edição, eu adoro lente, porque eu vejo isso como... eu adoro, assim, tudo aquilo que me dá liberdade criativa. A parte que é muito chata, como é que é para fazer Dolby? Não sei, vou pagar alguém para fazer, entendeu? Isso eu não preciso fazer. Mas, agora, porque isso não vai mudar meu produto, entendeu? Quer dizer, vai mudar o meu produto, tecnicamente, mas não vai mudar a construção no set do meu produto. Entendeu? A parte criativa, né? Ali não vai, exatamente. Então, eu vou sempre até o limite onde vem a criatividade. Então, olha, eu vou te dizer que o meu primeiro documentário que eu dirigi, eu já tinha uns 10 anos trabalhando em ficção, em direção de ficção, tá? E, cara, eu acho que me ajudou muito porque um documentário... Assim, eu fui formado numa escola lá nos Estados Unidos que é muito forte em documentário e em news, em comunicação, mais do que cinema, tá? Que é a Universidade da Flórida. Então, ela tem uma vertente muito documental muito grande, muitos grandes diretores, muita gente que trabalha na CNN, que trabalha nas grandes emissoras lá, que fazem produtos mais elaborados na própria Discovery, etc. Tal, vieram da minha faculdade, é uma faculdade muito bem vista, mas não é uma faculdade com um histórico de ficção de cinema muito grande, mas essa área, tá?
E, mesmo assim, a minha opção de carreira foi buscar mais a parte da ficção mesmo. Só que lá atrás, quando eu estudei o documentário, ficou muito claro para mim que o documentário ele não é uma reportagem, né? Você não está ali só mostrando. Uhum. Né? O filme etnográfico, quando a gente fala de etnografia, é um pouco isso. É só você mostrar e você não conduz aquela narrativa muito. Tá? Intervir. Não intervém muito. Isso é a origem do filme etnográfico. Hoje em dia já é diferente. O meu primeiro documentário é considerado por muitos um filme etnográfico. Eu não considero, porque quando eu fui montar, eu quis fazer uma grande história. Então, eu procurei melhores falas, os melhores personagens, e contei a minha história, a história que eu, como diretor, via depois de ter assistido aquelas incansáveis horas de entrevistas ali, horas, dias de filmagem. Então, eu acho que existiu toda uma questão de pesquisa muito bem feita, muito antes e perguntas muito consistentes, mas na hora de montar, eu trouxe todo o meu coeficiente de ficção, de dramaturgia para a mesa e fez uma grande diferença, cara. O filme ganhou muito prêmio, foi muito bem recebido pela crítica. É um filme muito legal, eu adoro. Embora eu não tenha dirigido ele por inteiro, na verdade eu peguei ele já tinha sido parcialmente, quase metade filmado já. Porque você não acaba que noveliza a realidade, né? Então acaba que isso fica interessante, mais interessante até. Exato, você traz um elemento humano. Isso. Você traz quando você mostra uma reportagem, o telespectador ele é apenas um observador. Uhum. Quando você traz um personagem, o personagem o telespectador se torna o personagem, né? Ele embarca naquela história. Então, isso, acho que para mim o documentário é isso, entendeu? Ele é um documentário, mas ele tem uma narrativa, ele tem uma visão, e você tem que ter ciência que você está dando sua visão e assumir isso, não tentar, não, eu quis ser o mais imparcial possível. Nunca é. É uma mentira. Não tem condição, eu concordo. Tem como, né? Assim, então, eu queria entender a diferença desses dois cursos e o que é que você me indica. Olha, eu acho que se você quer trabalhar num mercado que é o mais pulsante, mais mercado, série. Tá? Como eu dou o curso dos dois, eu me sinto totalmente tranquilo. Eu fiz essa pergunta justamente por isso. Eu acho que, sério, se você quer ir para uma linha mais autoral, tá? De fazer produtos, por exemplo, porque, obviamente a gente vem num longo período agora que a Ancine ficou paralisada e tal, e muita perseguição política sobre a cultura e tal. Mas, assim, uma coisa é sabida, documentário, fora desses de reality, fora desses de televisão, de série, não dá dinheiro. Esse documentário que eu acabei de falar, que eu adorei fazer, meu irmão, o que eu ganhei foi piada, perto do que eu trabalhei, foi péssimo, uma remuneração horrível. Uhum. Ganhei muito prêmio, me consolidou para fazer outras coisas, entendeu? Outros sérios documentários, daí eu ganho dinheiro na série, entendeu? Sim. Agora, você pode montar bons projetos e conseguir se sustentar como um documentarista, tá? Mas aí você tem que estar sempre entrando em edital, sempre dependendo dessas verbas. Mas, assim, dá para fazer. Dá para você fazer. Hoje em dia, infelizmente, o Oi Futura já não está tão ativo, mas a Oi já foi uma grande investidora em documentários e já pagou bons cachês. Tá? Uhum. Então, eu acho que agora, quando você fala de série, você tem um mercado maior. Né? Uhum. Tem um mercado que, às vezes... Porque, pensa bem, você vai fazer um documentário. Por exemplo, o documentário que eu estou fazendo lá da ditadura militar, a ditadura militar não é sobre a ditadura militar, é sobre uma parcela, não posso ficar falando detalhes, mas é sobre uma parcela da população, um
retrato histórico que não foi muito mostrado, entendeu? Uma parcela da população que não foi muito mencionada e como ela lidou com esse processo todo, com a perseguição, etc. e tal. E quais foram os impactos nas gerações futuras. Então, assim, ela tem vários recortes diferenciados que na verdade, daria para fazer um filme só. Só que a pesquisa que eu faço para fazer um filme é a mesma que eu faço para fazer uma série de 5 episódios. Sim. Que acaba sendo muito mais rica, porque eu consigo fatiar, né, por temas, abordar, tal, não sei o quê, e a mesma pesquisa. Então, acaba que a série, mercadologicamente, é mais viável do que o cinema hoje em dia. Perfeito, perfeito. Vai para o lugar onde eu imagino, assim, a minha linha de pensamento para o futuro é criar séries tipo a Street Food do Netflix, não sei se você já... Poxa, fantástica, adoro. Porque é muito personagem, né? Muito personagem. Você vai ali... No personagem, a minha vibe é essa, entrar na vibe do personagem, é o personagem que está na história do que está acontecendo ali, pela história dele. Não sei se você já assistiu o da América Latina, que traz uma personagem aqui de Salvador. E não vi esse não. Vale super a pena. Depois você dá uma olhadinha se você conseguir em algum momento. E é uma linha incrível, assim. Eu acho que é porque eu vi só acho que a primeira temporada, mas isso já é na primeira temporada que tem Brasil também? Não. É o Street Food América Latina. Que tá. São cidades da América Latina e uma das cidades é em Salvador, aqui onde eu moro. Você é baiano? Sou. Quer dizer, soteropolitano. Né? Soteropolitano. Estou em Salvador aqui agora. Eu sou quase vizinho, sou pernambucano, de Recife. Eu vi na sua bio. Mas, enfim, achei ótima a orientação por esse caminho da série. Acho que é incrível mesmo. Eu tenho uma última dúvida, que é sobre o início da parte prática, porque, como eu disse, eu moro em Salvador, então, e eu tenho interesse em passar alguns meses no Rio. E aí eu precisaria me programar para poder fazer esse curso online, aqui a parte teórica, e me programar para passar um tempo no Rio. Então, eu queria saber a parte prática. Eu não estou com as datas aqui de cabeça, cara, mas é algo que a gente consegue te fornecer facilmente. Não sei se a Fernanda está aqui, não sei se ela está ouvindo, porque ela também coordena. Oi, Fernanda. Oi, eu também não estou com o calendário aqui, mas eu sei que é maio. Maio. Mas como é que a gente poderia fazer para informar ele com mais certeza? Na verdade, informar todos eles aqui. Tem algum e-mail que eles podem mandar essa pergunta? Pode encaminhar para o e-mail da secretaria. É secretaria... Você consegue digitar e colocar aqui no... É porque ele não vai conseguir ver o chat. Tá. Qual... Secretaria@abcinecursos. Abcine Cursos, sim. .org.br. Ok. Eu vou mandar essa pergunta, porque eu consigo me organizar assim, em relação a isso. Mas eu agradeço, viu? Espero que conseguimos seguir. É Abcine tudo junto, é isso? Isso. Então, o Cine já é com o C do próprio ABC, já faz o C do Cine, é isso? É cursos, né? Isso. .org.br. Será que eu acertei aqui? Deixa eu ver aqui. secretaria@abcinecursos.org.br. Eu coloquei exatamente assim. Isso mesmo. Professor, só me fala o teu nome, como é que fala? É Hansa? Hamza. Não é? Isso. Hansa. Mas eu estou acostumado a chamar hamster, Hans, Robson, Anderson. Agora eu não erro mais, não. É Hans. Olha, tem gente que me conhece há décadas e me chama errado.
tá? Então, tá tranquilo. Eu, com um nome desse, não dá para ser caprichoso. Tá certo. Obrigado. Nada, que isso. Daniel, alguma pergunta? Júlia acabou de entrar aqui. Júlia perdeu boa parte já do nosso papo, mas estamos aqui abertos a qualquer pergunta e dá para assistir depois o que foi gravado, tá? Boa noite. Professor, tá me escutando? Tá dando para escutar? Tô. Perfeito. Eu cheguei um pouquinho atrasado, tô tentando ligar a câmera aqui. Mas assim, eu peguei já um pouco do final, né? Deu para entender de um modo geral, e eu sou goiano, mas sou recém-chegado para o Rio, cheguei tem um mês, e aí eu caí meio que de paraquedas, assim, quando eu conheci a escola pelo Instagram, e aí eu tenho interesse de ir até a escola para eu conhecer mais de perto, né? Eu não sei se é possível, se a gente marca com o pessoal da secretaria, como que funciona, que aí a partir daí eu acho possível que sim, é possível sim, daí seria melhor ver aqui com a Fernanda, eu não sei como estão os cronogramas, ou se não mandar aquele e-mail. Você pode agendar também por esse mesmo e-mail. Ah, tá, eu anotei ele aqui. Eu vou mandar uma mensagem lá, então. Tá, ok. Fica no mesmo prédio da Rio Cine, ali em Laranjeiras, nas Casas Casadas, que é Sim. Um prédio histórico muito bonito. Eu acho que no mais é isso. Eu me interessei muito, assim, eu já tive algumas experiências, né, com série, com filme, mas agora eu formei em direção de arte recentemente, e aí agora eu quero aprofundar na questão da direção mesmo, da parte técnica e tudo mais, para eu ter um campo geral sobre essas questões. Mas aí agora eu acho que, indo pessoalmente na escola, eu vou conseguir conversar e entender as partes que eu até perdi aqui na reunião. Claro, mas como eu disse, tá gravado, então você pode acessar esse material. Eu não sei quando é que entra no ar, mas a secretaria manda um e-mail para todo mundo que se registrou para ver o encontro. Vocês recebem um e-mail com link com toda essa aula gravada. Essa aula não, esse encontro. Beleza. No caso, amanhã já vai estar no YouTube. Ótimo, então eu vou olhar amanhã e aí eu pego as partes que eu perdi. Mas, cara, a gente meio que falou em círculos aqui, abordou bastante, depois que você entrou, a gente abordou bastante das outras coisas, talvez não com tanto detalhe quanto eu falei antes, mas abordamos aqui. A Júlia, que chegou só agora e realmente acho que pegou só o finalzinho. Mas o imprevisto, mas eu fico muito feliz de saber que já vai estar gravado, já vou ter acesso depois, então. A gente sabe que, né, é complicado até o horário, né? A gente já debateu bastante sobre isso, sobre 7 horas, mas acaba que isso também vai muito mais tarde, às vezes depois das 9 também. Porque a gente pensa em colocar, mas o curso já é ser nesse horário, tá? Em 19 ou 9 horas da noite, porque é um horário que a gente tenta adaptar. Mas, obviamente, que isso tem... a gente está testando horários também, porque a gente tem que ver como que é. A gente pensa em 19 horas, porque é sempre um horário que dá um tempo de você chegar em casa, né? Muita gente sai do trabalho às 18 e até chegar em casa, assim. Mas sempre está gravado. Tá? Todos os nossos encontros, exceto as aulas práticas, mas todas elas vão estar sempre gravadas. Então, mesmo que você se atrase um pouquinho, você sempre pode ver depois. E a gente sempre monta um grupo de WhatsApp, a gente sempre troca ideia durante com a turma, entre os alunos e comigo, eu faço parte do grupo. Eu sempre dou material, tudo que eu apresento nas aulas eu mando para vocês, porque é um material importante de referência, principalmente essas questões técnicas, que eu abordo muita coisa e acaba que é um tempo curto, e como vocês muitas vezes só vão mexer nessas coisas um tempo um pouco mais à frente, é muito bom ter esse material de referência com coisas visuais que você pode, né, voltar e usar isso como referência na sua vida prática, né? Então, existe sempre essa preocupação de cobrir, passar bastante material de uma forma que vocês consigam aproveitar disso por um bom tempo.
É isso. Alguém mais tem alguma dúvida, comentário, observação, sugestão? Eu tenho mais uma dúvida. Claro. No outro curso tem um outro professor também, não é isso? São dois. No outro tem o Walter, exatamente. Qual é a divisão que vocês fazem em relação aos assuntos, assim? Você sabe? Eu fico com a parte mais técnica e ele fica com a parte mais autoral, porque ele vem de um cinema autoral, né? O Walter Lima Júnior é um cara que vem do cinema novo, é um cara que foi para Cannes várias vezes, é um cara que tem uma história no cinema nacional, um decano, né? Um cara que está aí há décadas. Então, é um outro... Eu me formei no início dos anos 2000, eu decidi estudar cinema nos anos 90, minhas influências é Tarantino, é Robert Rodrigues, é Danny Boyle, é Carlota Joaquim, sabe? Outra, obviamente que, né, o cinema novo é parte da nossa história, mas não é a mesma geração, não é o mesmo pensamento. Então ele trata muito um cinema muito mais autoral, um cinema muito mais artístico, e eu fico na parte mais técnica. Entendi. Perfeito. E é basicamente o mesmo conteúdo, né? Porque a parte técnica, a parte de direção, essencialmente é a mesma coisa. Essa aí tem o final também, que lá é um filme, né? Isso que faz. E aqui a gente faz... um curta-metragem. Entendi. Não, eu acho interessante essa série. Isso. E a série você faz um piloto, que a gente tem aspirações de tentar fazer que aconteça, né? Claro. Fazer com que isso vire um projetinho, de fato. E tem a possibilidade, então, de, após a gravação, a finalização, esse piloto ele ser apresentado para alguma plataforma? Essa é a nossa... Ou uma plataforma, ou uma marca, porque a gente pode pensar em branded content também, tem várias vertentes que a gente pode buscar, né? Porque, por exemplo, eu estou trabalhando numa programação infantil que o meu modelo de negócio não é. Eu não estou indo nem tentando mostrar para a plataforma. Quero pegar uma marca de produtos infantis, compre o meu projeto. Sim, perfeito. Perfeito, professor. Obrigado. Nada. Então, se estão todos satisfeitos com as informações, a gente tenta se ver em breve em aula, se possível, e elaborar e ir mais a profundo em todas as questões. Júlia, qualquer pergunta que você quiser perguntar, sabe, tá tranquilo, também não se sinta inibida por ter chegado mais tarde. Então, vejo vocês em breve e qualquer coisa é só perguntar lá na secretaria. Ok, obrigado, professor. Obrigado. Nada. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.